Paz no coração. Capítulo 3:1, mesmo que. A fim de não compactuares com o erro, mesmo que o preço que tenhas a pagar seja o distanciamento da amizade de longa data, não hesites em fazê-lo. Lamenta, sim, a amizade que não pudestes conservar por mais tempo, mas não concorras para que este ou aquele amigo se comprometa em escolhas das quais, mais cedo ou mais tarde, haverá de se arrepender. Adverte-o fraternalmente a respeito do equívoco que estejas prestes a cometer. Contudo, caso ele não venha a te acatar os alvitres, afasta-te, orando para que retome a lucidez o mais rápido possível. Muitas vezes, premidos por necessidades fictícias, são muitos os amigos e familiares que optam por caminhos que jamais imaginavam trilhar. Todavia, em nome da afeição que lhes devotas, não tens a obrigação de acompanhá-los. Então, vocês estão entendendo? O irmão José está dizendo que muitas vezes nós vamos conviver com pessoas que vão pegar um caminho errado. Nós vamos estar perto de pessoas que a gente ama, que estão seguindo um caminho equivocado. E nós temos o dever moral de não estar do lado dessas pessoas se elas não quiserem mudar. A gente tem o dever moral de orientar, a gente tem o dever moral de dar sugestão, o dever moral de manter o coração aberto, mas não de apoiar. Porque quando você apoia o erro de alguém, achando que está exercendo o amor, essa pessoa em erro se sente estimulada a continuar errando, porque ela vai continuar com o teu apoio. E aí, de repente, você fala, não, mas eu tenho que apoiar. Mas o que é o apoio verdadeiro? Será que o apoio verdadeiro é você ser negligente com o erro do seu filho? É você ser negligente com o erro do teu amigo? É você ser negligente com o erro do teu colega? Será? Então, vamos entender isso melhor. E aí, nosso irmão José fala, conserva-te firme em teus nobres princípios de vida. E, se amanhã ou depois, arrependidos, eles vierem bater a tua porta, acolhe-os na condição de irmãos que se deixaram vencer pela tentação. E mesmo não podendo reatar com espontaneidade os laços de amizade de outros tempos, faze por eles o que puderes. Profundo, meus amigos, muito profundo esse texto. Muito profundo esse texto. Vamos destrinchá-lo um pouquinho, porque ele é polêmico. Não o texto em si, mas as possíveis interpretações desse texto podem ser polêmicas se a gente não tiver o cuidado de entender o que o irmão José está dizendo. Então vamos lá. O que o irmão José está falando para nós? Meus amigos, todos nós estamos na Terra porque nós estamos aqui para evoluir. Nenhum de nós é esse anjo todo de bondade que a gente às vezes acha que é. Então nós estamos aqui em aprendizagem. É óbvio que em determinados momentos da vida eu posso cometer equívocos achando que eu estou fazendo a coisa certa. Entendeu? Eu posso me direcionar de maneira duvidosa na vida, complicada na minha vida, fazer escolhas complexas na minha vida, achando que eu estou fazendo a coisa certa. Então, poxa, o que eu espero? Que as pessoas que me amem, no mínimo, tentem abrir os meus olhos. No mínimo. Não é assim? Eu posso aceitar, posso não aceitar, né? Pode ser que eu esteja cego demais, de menos, não é assim? Pode ser que eu seja orgulhoso demais ou de menos. Pode ser que eu não tenha maturidade para compreender. Mas, se você me ama, você tem o dever de me orientar, o dever de se posicionar e dizer, Ricardo, esse caminho não é legal. Ricardo, não é assim? E aí, obviamente, você vai escutar meu argumento. Pode ser que eu te mostre meu argumento e ele te convença. Mas existem argumentos que você vê que são processos altamente falíveis, né? E aí a pessoa, infelizmente, ela teima em continuar fazendo coisas erradas. E aí eu vou te falar, você vai ficar do meu lado? Aí você fala, mas Ricardo, você está precisando de ajuda. Sim, mas e o que é estar do meu lado? Estar do meu lado é você falar, vai Ricardo, então tá bom, vai lá, mata, eu vou estar do teu lado te esperando em casa. Vai lá Ricardo, rouba, eu vou estar do teu lado. Não, vai lá Ricardo, continua xingando o teu vizinho, que eu vou estar aqui do seu lado para você me contar como é que foi. Eu não concordo com isso, mas eu vou estar do teu lado. Não, Ricardo, vai lá. Continua, sei lá, traindo a esposa, o marido, o filho, sabe? Continua fazendo coisas erradas, enganando quem quer que seja, sendo corrupto, corrupta, que eu vou estar aqui do teu lado. Peraí, isso não é estar do lado. Você está entendendo? Isso não é estar do lado.
É estar apoiando uma coisa que você não deveria. Então a gente precisa entender o seguinte, gente, os amigos espirituais, eles sempre estão do nosso lado no caminho evolutivo, mas quando é necessário, eles se afastam. Eles se afastam. E se afastam mesmo. Porque há um determinado momento que, infelizmente, pela falta de vigilância, a gente acaba preferindo a vibração das trevas do que a vibração da luz. Infelizmente, pela falta de vigilância, muitas vezes na vida, a gente acaba preferindo o prazer imediato do que o prazer verdadeiro futuro. Nós falamos sobre isso na maratona Show Procrastinação. Por que você procrastina? Tem um monte de motivo. Por que eu procrastino? Tem um monte de motivo. Mas um deles é esse: a falta de força moral que faz a gente querer prazer agora, né? Então, prazer agora é eu não fazer o trabalho que eu tenho que fazer porque eu fico relaxado. E aí depois eu, né, me prejudico, porque fica tudo em cima da hora. Não, prazer agora eu não levantar para fazer meu cuidado com a saúde, mas depois eu estou doente, porque eu não fiz nada. Então, a falta de vigilância nos faz entrar em caminhos duvidosos. Então, veja só você que situação complicada, né? Quantas vezes na vida a gente reclama que uma situação degringolou? Você chega e fala assim, mas meu filho hoje virou uma pessoa XYZ lá na frente. Mas a pergunta é, e há anos atrás, quando ele ainda não era assim, como você agiu com ele? Esse evangelho é delicado. Entendeu? Como você agiu com ele? Tudo bem, o seu casamento hoje desmoronou, está desmoronando. Tudo bem, mas ele não desmoronou de ontem para hoje. Com certeza, a rachadura ela vem crescendo há muito tempo. Como você agiu no momento que você viu a primeira rachadura? Você negligenciou ou você tentou cuidar? Sabe? Normalmente, a doença de hoje, com exceção de acidentes, questões externas, e até com acidentes, que às vezes a gente se coloca em situações de risco deliberadamente, muitas enfermidades, elas mandam aviso, entendeu? Olha, está se alimentando mal pra caramba, cedo ou tarde você vai ter um problema. Olha, olha a forma como você está vivendo a sua vida, entendeu? De maneira boêmia, está bebendo demais, ó, cuidado, certamente você vai ter um problema de saúde. Então, assim, a vida nos manda mensagens. Relacionamento, gente. Imagina, às vezes você vai lá, dá uma cacetada na pessoa que está querendo te ajudar, aí ela te perdoa. Você vai lá, dá outra cacetada na pessoa que está querendo te ajudar, ela te perdoa. Você vai lá dar uma cacetada, ela se afasta. Aí na hora que ela se afasta, você, vítima, fala, gente, mas fulana me abandonou. Pô, te abandonou? Demorou muito. Demorou muito. Demorou muito. Então, meus amigos, o que nosso irmão José está dizendo é, abra os olhos. Por quê, meus amigos? Para a gente construir um mundo de paz e harmonia, nós precisamos vibrar nessa paz e nessa harmonia. A gente tem que ser exemplo dessa paz e dessa harmonia. E você não vai ser exemplo dessa paz e dessa harmonia compactuando ou confabulando com equívocos, mesmo que seja de pessoas que você ama. Obviamente, cada um é dono do seu livre-arbítrio, né? Não cabe a você consertar ninguém. Veja, o irmão José não falou disso, porque isso é impossível. Não cabe a você consertar ninguém. Você não tem que consertar seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seus pais, ninguém. Você tem que trabalhar você. Se você tem que focar tua energia de mudança é em você. Não é? É em si próprio. Eu tenho que focar minha energia de mudança em mim. Mas o meu exemplo, é lógico que isso influencia quem está do meu lado. Então veja você, imagina, eu chego para os meus filhos e falo sobre a importância da honestidade. E aí nos momentos mais, sei lá, oportunos, eu mostro que eu sou desonesto. Eu fulo fila, sei lá, pego um troco que não me cabe, eu não devolvo. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado com esse processo. Por quê? Porque a nossa congruência moral, ela precisa, gente, estar acima de qualquer situação para que a gente possa ter a condição de ajudar um pouco mais. Por que Jesus era tão respeitado? Porque a congruência moral do Cristo era perfeita. Veja você que quando ele chega perto de Gadara, né, com aquele endemoniado gadareno, lembram-se que estava perto dos cemitérios, rodava em cima dos túmulos. O que acontece? Ele se aproxima, a obsessão coletiva que estava ao lado dele fala, legião, quem é você? Eles somos legião. Que tens tu contra nós, ó Nazareno? Veja, a autoridade moral de Jesus era tão grande, a vibração de congruência do Cristo era tão grande, que aqueles espíritos se assustam. Jesus não precisa falar nada. Jesus não precisa falar nada.
Por quê? Porque a congruência moral, gente, ela vibra antes de você falar qualquer coisa. Entende como isso é profundo? As nossas incongruências, elas vibram na nossa energia. Então, quando a gente vê uma pessoa cometendo um erro, é congruente que você auxilie com orientação, com carinho. É congruente que você não julgue, porque só Deus sabe a realidade do outro, mas é congruente que você diga, olha, eu posso ir com você até aqui. Daqui para frente, infelizmente, com essa conduta, eu não posso ir com você. Mas eu estou aqui para te apoiar se você quiser mudar. E vou continuar rezando por você. A pessoa pode ficar com raiva, te xingar, mas tua consciência vai estar tranquila. E você está na retaguarda, igual o anjo da guarda faz, igualzinho o anjo da guarda faz, vibrando, pedindo a Deus. Porque cedo ou tarde essa pessoa quebra a cara. Não é um desejo, é um fato. Se não for nessa existência, quebra lá na frente, na hora que desencarnar, na próxima, não tenha dúvida, porque não tem como você chegar num lugar bom andando de um jeito errado. E aí, quando isso acontecer, ela vai olhar para trás e falar: nossa, o João, o Pedro, a Maria, o Ricardo nunca me abandonaram. Nunca me abandonaram. Entende, gente? Então, assim, quando a gente vê situações de guerras, porque hoje tem se falado muito nessa invasão russa, né, da Rússia, da Ucrânia, e é muito triste, não tenho dúvida, nem gigantescamente triste. Mas, ao mesmo tempo, é tão triste quanto um monte de outras guerras que não são tão noticiadas pela mídia, que estão acontecendo na África, né? A revolta do Iêmen. Tem um monte de focos de guerra no mundo, sabia disso? Você acha que o que acontece, os massacres, né, em inúmeros locais aqui dentro do Brasil, por causa do crime organizado, em outros lugares, isso são microguerras. E as guerras que acontecem dentro da família? Quando você vê agressividade entre marido e mulher, os filhos, não é isso? Entre o casal, marido e mulher não, casal, né? Que às vezes são duas mulheres casadas ou dois homens casados, casal, que eu quero dizer o casal. Sabe, a falta de respeito, muitas vezes, a agressividade entre vizinhos. Então, assim, e o que é pior, né? Muitas pessoas acham isso normal. Normal. E quando você agride você? Porque o que acontece? A gente tem a tendência a externar para o outro o que a gente tem dentro de si, você concorda? Eu agrido você com as minhas palavras, pela forma como eu digo, ou não. Então é muito importante que a gente vigie, meus amigos, porque a paz que vai acontecer no planeta lá na frente começa pela paz interna. E toda grande guerra começa dentro da gente. Falta de auto-amor, de auto-perdão. Você pode não pegar uma bomba e bombardear a família alheia, mas às vezes você pega uma bomba e bombardeia teu pensamento. Você bombardeia a si próprio, você tem uma artilharia pesada toda vez que você pega um monte de lixo emocional e põe dentro do seu coração. Cada vez que você pega o WhatsApp e vai lá brigar com alguém, você está botando lixo emocional, você está bombardeando o teu coração e a tua alma com um monte de lixo. Mísseis de ódio, de rancor, para quê? É um auto-bombardeio, você está se auto-bombardeando. Né? Cada vez que a gente troca o cultivo da paz pelo cultivo do ódio, da tristeza, da desarmonia, nós estamos fazendo. Amigos, precisamos construir leveza, precisamos construir harmonia, precisamos nos alinhar em relação à responsabilidade que nos cabe na construção de um mundo melhor. Nunca diga um cara de pau, como muita gente fala, isso não tem nada a ver comigo. Como não tem a ver com você? Como não tem a ver com você? Se você habita um planeta... Mas vamos imaginar de uma maneira seguinte, que nós vamos entender isso. Um corpo humano adulto, ninguém tem exatidão disso, né? Mas se especula que nós tenhamos aí em torno de trilhões de células, em todos os níveis, um corpo adulto. Cada uma dessas células está habitando o nosso corpo, correto? Se uma das células está doente e pode se transformar numa neoplasia, por exemplo, vamos imaginar que é uma célula do pâncreas. Você acha que a célula que está no dedo do meu pé poderia falar: não, isso não tem nada a ver comigo, é com pâncreas? Tá, mas se o corpo morrer, morre você, ué. Como não tem nada a ver com você?
Ah, não, mas o problema que aconteceu é lá na cabeça, o problema é do cérebro. Tá, mas se der problema no cérebro, você que é uma célula do coração vai ser afetado. Como não tem nada a ver? Entende? A gente está encarnado numa psicosfera terrestre. E nós somos herdeiros de nós mesmos. Você acha que você vai deixar isso para trás? Tudo tem a ver, meus amigos. Cada um de nós tem o compromisso de construir um mundo melhor através da sua mudança íntima. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Então, mesmo que o seu vizinho não mude, começa a mudança em você. Mesmo que o teu marido não queira mudar, sua esposa não queira mudar, seus pais não queiram mudar, sabe? As pessoas da sua igreja não queiram mudar, do seu centro espírita não queiram mudar, não, do seu templo, seja ele qual for, não queira mudar, mude você. Porque o compromisso inicial nosso é trabalhar a nossa consciência, entendeu? É trabalhar o nosso despertamento. Não adianta esperar que algo maior, de maior magnitude, se aproxime vindo de fora e seja sustentável, se eu sou incapaz de sustentar isso dentro de mim. A humanidade está doente? Tá. Sempre teve, né? A gente ainda é um mundo de provas e expiações. Mas por quê? Porque os internos desse hospital estão doentes, em sua grande parte. Na medida que a gente começar a se curar, naturalmente, o fruto dessa cura, né? O fruto desse despertamento, dessa compaixão, o fruto dessa amorosidade que a gente vai começar a testemunhar, vivenciar e trabalhar, vai ser refletido nas nossas atitudes externas. Os governantes vão ser mais responsáveis. Aquele que tem mais poder econômico, bélico, seja lá o que for, vai ter muito mais consciência. Aqueles que têm poder financeiro, sabe, em algum lugar vão pensar em ajudar mais. Aqueles que têm poder moral vão usar melhor sua inteligência, sua influência sobre outras pessoas. Então, assim, cada um de nós é um pouquinho responsável, sabe, pelo que acontece. Então, pensa o seguinte, se no macro mundo, no grande, você não pode mudar tudo, no teu micro mundo, na sua micro realidade, você é o imperador e a imperatriz, entendeu? Você é o presidente ou a presidenta. Tô brincando, é a presidente, né? A mesma coisa acontece no meu mundo íntimo. Então, não diga que não tem a ver com você, sempre teve, sempre terá a ver com você também. Com todos nós. Eita, meus amigos!